torcida do Fogão. Vamos aqui para mais um breve comentário. Partida do Botafogo pelo Campeonato Carioca, Taça Rio, classificação. Botafogo, segundo jogo, Botafogo e 0, Boa Vista 0, no Newton Santos. Bom, primeiro eu quero andar na contramão de tudo e de todos, tá? Partida horrorosa. Não, não achei uma partida horrorosa. O que eu vi foi uma mudança de esquema. Então todo mundo fica pedindo, né? Todo mundo fica pedindo. Jogar com três, tem que jogar com quatro. Aí ele vai e bota, linha de quatro. Bota alguns jogadores reservas, né? Do time titular, mais experientes. Todos ali estão praticamente como reserva. E arma um 4-4-2. O jogo ficou morno, muito morno. Por quê? O Botafogo, eu encaro da seguinte forma. O jogo não está nem aí para isso. Então foi testar os jogadores, testar um esquema que todo mundo fica cobrando. Parece até que ninguém vê a internet, né? Somente comissão técnica. Ele botou ali, fez uma experiência com alguns jogadores e jogou o 4-4-2. O que aconteceu? Desentrosamento? Não, muito pouco. Eu achei muito mais assim cautela. O time sabe, tinha que jogar, dominar a partida, levar até fazer o fatídico gol. Só que o Boa Vista veio bem armado, veio com vontade. E o Botafogo ali, seu time reserva e morno. Eu quero botar o destaque ao zagueiro Ita. Não um destaque muito positivo. Ele fez o feijão com arroz, marcou muito bem, mas muito lento. O que fez ele ficar lento? Pesou. Medo de ter que sair jogando, coisa que o nosso Barbosa faz até demais. E recebia a bola para lá, recebia a bola para cá. Mandava para frente, o cara devolvia para ele, em vez de ele lançar. O Cadu várias vezes corria, ele voltava o jogo para não lançar com medo de errar. Isso deixou o time muito lento. O Boa Vista muito bem armado atrás, fechando os espaços. Tinha que se tentar a jogada longa. Não acredito que foi o técnico não tenha mandado fazer isso. Inclusive, em alguns momentos ele estava ali pensativo, mas observando as iniciativas, tá? E o outro zagueiro muito bom também, o Justino, foi capitão. Ele que ainda deu uma velocidadezinha. O Cadu, muitos acham até que ele foi o melhor em campo do Botafogo. Eu não acho que foi o melhor, mas foi um dos melhores. E o lateral esquerdo, o Gabriel Abdias, também acelerou um pouco, jogou razoável. Quer dizer, o primeiro tempo do Botafogo foi razoável, tirando. Até que o Arthur jogou um pouco melhor no primeiro tempo. Mas tirando, como sempre, o Arthur Cabral, né? E o Arthur erraram muito, não fizeram o papel que tinha que fazer, e quando tinha que tomar as decisões, tomou as decisões erradas. Somente o Cabral. Aqui, esse garoto aqui, é, cadê? Ele é muito bom, né? O Arthur Novaes foi que também jogou melhor, armou, tentou alguns passos, mas tentou movimentar, lançar, marcar. Ele lembra até muito o Montoro. E o Edenilson se adaptando, chegando junto, tentando fazer o papel de um time inteiro. E esse outro menino, o Caio Vale, também teve alguns passos, algumas jogadas, mas esbarrou na lentidão do time. Ele esbarrou nessa lentidão do time. Isso fez com que o Botafogo é, perdesse o primeiro tempo. Tempo do primeiro tempo. Foi para o segundo tempo. O Boa Vista partiu para dentro, percebeu, se manteve o time, percebeu a fragilidade do Botafogo, pressionou, 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 até quase sair aquele pênalti. O Botafogo um pouco perdido,
O Arthur perdido, o Cabral perdido. E o Tuco Correia, gente. Tem que se movimentou bem, deu um passo para lá, um passo para cá, mas vê que ele está completamente fora do, vamos dizer assim, do esquema. Tá, tá fora, tá completamente fora. Então, foi mais um individualismo. Enquanto ele teve gás, foi lá. Enquanto não teve, ele ficou só enrolando. É, realmente, só um minutinho. Realmente, quando o técnico começou a colocar alguns jogadores, já foi ficando tarde. Mas ele queria observar. Classificação na mão. Aí, quando entrou Montoro, Natan, foi entrando jogadores, não surtiu efeito. Até o time se movimentou mais, correu mais, o Villalba também entrou, mas o Boa Vista conseguiu neutralizar bem e o time não rendeu. Então não foi uma partida péssima, foi uma partida estrutural. Foi uma partida para analisar jogadores, certo? Analisar jogadores e é uma partida para analisar mudança de esquema. Raul não complicou, quando precisou dele, ele se fez presente. Muitos falando que porque é time pequeno, é teste, não dá para teste. Bom, o Neto, com um time grande, pequeno, tudo estava errando. Precisamos de goleiro? Precisamos. Mas esses que estão aí, se der ritmo de jogo, eles vão crescendo. Eles vão crescendo. Vamos para a final contra o Bangu. Ferimentos leves, 3 mil e poucas pessoas só no estádio, para prestigiar. Também depois da chuvarada que teve nos dias anteriores, né? Muitos lugares danificados. O importante é que se viu o potencial de cada jogador, como eles podem entrar, porque uma coisa é eles jogarem todos juntos, outra coisa é pegar o time titular e botar um ou dois, eles vão render muito mais. Mas se viu a característica, o comportamento de cada um. Isso é que foi o melhor. O resultado já estava ali feito, não levamos gol mais uma vez. Eu estava comentando aqui na hora do jogo, isso o Raul tem de bom. O goleiro tem que ter sorte. Em todos os jogos ele ainda não levou gol. Isso é sorte. Né? Às vezes não é aquele grande goleiro, mas tem sorte. Né? E vamos para a primeira time jogo da Libertadores, próxima partida, lá. Acho que é Equador, Colômbia, ainda não gravei direitinho, mas vai ser no nível do mar, já vai ser pau a pau, não vai ser aquela disparate lá. E temos um banco formado, com jogadores que já se sabe a característica, como está jogando, se entrar em campo, como vai se comportar. Né? É, eu achei esse menino zagueiro que eu falei para vocês ainda cru para ser titular, como baixo ainda, jogando o seu futebol ainda em fator crescente, também ainda inseguro. Por isso, o Matheus Pontes deve continuar como ele coloca. Todo mundo está reclamando. Por isso, tá? E acredito que o Botafogo vai fazer uma boa partida. Resultado é consequência. Mas não podemos perder tantos gols, continuar perdendo tantos gols, né? Por isso nós precisamos do centroavante. Porque o Cabral continua na má fase, o Matheus Martins joga bem, mas não consegue fazer gol. E talvez esteja na hora dele botar mais o Natan, né? De repente ele faz gol, consegue fazer. O Arthur não sabe começar jogando, não sabe. Ele entra mais ou menos no segundo tempo, rende de regular para bom, mas começando ele vai até começa bem, mas ele vai caindo. Ontem era um jogo que todos tinham que mostrar. Serviço não mostraram. Não mostraram, principalmente esses aí. O Tuco eu levo até para o lado normal, né, não teve pré-temporada, teve contusão, né? Mas mostrou já uma movimentação. Bom,
ferimentos leves. Vamos, é, vamos tentar é, recuperar aí, talvez contra o Bangu, já vai o time se movimentar melhor, já se conheceu mais, tem que já saber onde mexer, qual o espaço mexer, tá bom? Então, foi um breve comentário. Até o próximo vídeo com o Dia de Johnson, Saldanha. Até a próxima.